Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Ari Ribeiro, líder da ONG Muda Guarapari, fundador da Internet Amiga. E hoje eu estou aqui com o meu pastor, o meu líder, o pastor Matheus, aqui na Igreja Wesleyana Central. E eu queria começar aqui com o seu currículo, pastor, a sua trajetória, as suas considerações iniciais. Podem começar por aí. Me fala um pouco da sua formação, da sua trajetória dentro da Igreja Wesleyana. Bem, bom, olá para todos, né? Tentar ser bem rápido também pelo tempo que a gente tem, mas eu tenho mais ou menos 20 anos de ministério. Nesses 20 anos eu servi a igreja em Portugal, fui missionário do campo missionário estrangeiro, na Europa durante cerca de 14 anos. Pastorei um tempo também no sul do Brasil, na cidade de Curitiba, um tempo mais curto, e estamos aqui em Guarapari, no nosso 5º ano de ministério. Eu ocupo uma função atualmente de supervisor, superintendente distrital, que é responsável por um grupo de igrejas aqui da nossa realidade próxima à cidade de Guarapari e cidades vizinhas. Temos trabalhado também na parte educacional da igreja, com projetos com crianças, adolescentes, jovens, escola bíblica dominical e os ministérios da igreja. E fala um pouco para a gente da sua formação também. O senhor fez bacharel em teologia? Sou formado em bacharel em teologia, pelo seminário da Igreja Metodista Wesleyana, em São Paulo, no final dos anos 90, mais ou menos isso. Fiz depois teologia também pela Unicesumar, em Maringá. Tenho não concluído, mas um curso de administração em empresas em Portugal, na Universidade de Aveiro, em Portugal, e atualmente estou fazendo mestrado com a Universidade Americana, uma parceria com a Igreja Metodista. Pastor, fala um pouco para a gente do que o senhor está sentindo dessa recessão de Guarapari atualmente aí, a crise, o que isso afetou a igreja, o senhor percebeu alguma coisa de 5 anos para cá? Eu cheguei caprichosamente 4 dias antes de arrebentar a barragem lá de Mariana. Infelizmente, aquela situação que aconteceu. Eu assumi a igreja no dia 1 de novembro de 2015, se eu não estou enganado, dia 5, dia 6, houve aquela tragédia em Mariana, que não só dizimou vidas, levou vidas, mas também afetou toda a economia da região. E acompanhei de perto um pouco o drama das famílias. O senhor chegou e a cidade ainda estava melhorzinha? Eu cheguei alguns dias depois, aconteceu o infortúnio, que são situações que a gente não prevê, infelizmente, e que pega a sociedade desprevenida e acaba mudando a realidade de uma sociedade. Eu acompanhei o fechamento de pequenas empresas, eu vi que o comércio local da cidade perdeu o vigor, perdeu a vitalidade que tinha, na própria membresia da qual a gente pastoreia e cuida, muitas pessoas foram embora para o Rio de Janeiro, para São Paulo, alguns migraram para os Estados Unidos, outros até mesmo para a Europa, porque não tinha sustentabilidade, as famílias não tinham condições de se manter. Muitos foram embora do Brasil, né? A gente teve irmãos aqui, né? Sim. E foram embora do Brasil, não só de Guarapari, porque não tinham segurança política, não sabiam quem ia ganhar para presidente, né? Então, são coisas assim que... Pastor, o senhor acha que a gente deve separar sempre religião de política? Qual a sua opinião, pessoal? Eu penso que assim, a gente como cristão, o cristão ele não pode se eximir, ele não pode fugir da sua responsabilidade cívica. E o próprio Senhor Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, não tem como você viver no mundo sem que você seja afetado por ele, sem que você exerça uma influência sobre ele, seja positiva, seja negativa. O sistema que nós vivemos, a política faz parte, desde sempre, o mundo é mundo, a política faz parte. Então, o cristão tem que ter esse entendimento do que é a política, do valor da política, do benefício que a política traz, mas também dos malefícios que ela traz para a gente, e ele ser coerente
e ser alguém que vai de fato exercer o voto com responsabilidade, né? Vai fazer o uso do voto, que é uma ferramenta de direito que ele tem, com responsabilidade e com inteligência, para ajudar que a sociedade seja melhor. É claro que nesse processo também, que acontece hoje, há muitos cristãos que estão envolvidos diretamente na política, tentando dar o seu contributo em benefício de uma sociedade melhor. No nosso manual, né, só temos um, que é a Bíblia, a gente vê a história humana ali, né, além da revelação, além do que Deus quer pra gente, e a gente vê também, por exemplo, a política, e muito, a nossa história tem política, desde Moisés para cá, e os primeiros homens. A gente vê Davi, né, era rei, monarquia, né, já era política, as pessoas não se dão conta disso, uma coisa tão simples, né. E Davi, ao ser rei, praticava monarquia, tudo já era política, então ele era um líder. As pessoas não param para analisar isso, é uma coisa tão básica, uma coisa tão simples. O próprio Senhor Jesus foi vítima do sistema político. O nosso Salvador ali, nosso intermediário, que é Jesus Cristo, ele tinha amigo de senador. Então são coisas que a pessoa também às vezes lê e esquece. E a gente vê outros casos também de política dentro da Bíblia, né? Então a gente vê também a questão da entrevista, que é uma entrevista que marcou, né, no caso da frase do Billy Graham, que ele falou que o comunismo deve morrer ou o cristianismo deve morrer, porque se trata da guerra entre Cristo e o anticristo. O que o senhor tem a dizer? O que o senhor acha dessa afirmação dele? Eu penso foi em 1954, né? Eu acho até que pela data, né, a própria data, ela já responde muita coisa para a gente nesse sentido, né? Eu não sou apologista do comunismo, mas também eu entendo que é um sistema que existe dentro da sociedade mundial. Eu acredito que quando o Billy Graham, que é alguém que marcou a história, né, do Evangelho no mundo, disse isso, o mundo estava num contexto, né, de muita efervescência política, de recentes guerras mundiais, né, revoluções que estavam acontecendo na parte da indústria. E eu entendo o seguinte, a Bíblia, a proposta da Bíblia, né, aquilo que nós cremos e aquilo que a Bíblia propõe para a sociedade, em muitos pontos ela vai incomodar o comunismo, né? Como vice-versa. Há muita coisa do comunismo que incomoda aquilo que a Bíblia ela ensina. Mas só o fato ali da defesa da família já incomoda muito. Ali. Exatamente. A gente nota que há fatores que acabam havendo divergência. Mas eu penso o seguinte, a sociedade que a gente vive, a gente acaba sendo obrigado, né, a lidar com tudo um pouco. E essa questão do tudo um pouco leva-nos a buscar um ponto de equilíbrio. Porque, embora há pontos de vista do comunismo, né, que às vezes prejudicam o legado familiar, né, isso traz preocupação para nós, há também, dentro da própria Bíblia, alguns princípios de se ter tudo em comum, né, da partilha, né, de uma igualdade de direitos, da questão, né, de que o ser humano possa viver uma vida justa. Então, a gente tenta, né, como igreja e sociedade, até se diz, né, que política não se discute, exatamente porque são temas complexos, são temas difíceis, né, que levam tempo para poder chegar num consenso. Mas o meu posicionamento, né, e aí como um cristão, como um pastor e como um brasileiro, acho que o povo brasileiro precisa aprender a discutir um pouco mais a política do ponto de vista ideológico, ou seja, a gente entender qual é o propósito daquele partido e qual é aquela proposta de governação. O nosso povo, infelizmente, ainda é muito personalista. A gente vota na pessoa independente da proposta dela. Não procura saber se a pessoa é esquerdista ou se é direitista. Aí é onde a gente acaba tendo, né, muitos problemas que a gente acaba colhendo como sociedade, porque o nosso povo precisa refletir um pouquinho mais sobre o que é política e sobre como se constrói uma sociedade com a política, seja com a direita, seja com a esquerda, seja com o pessoal do centro, né? E a igreja tem um desafio muito grande de transitar nisso, porque há países no mundo que há cristãos e o governo é direita, há países no mundo que há cristãos e o governo é totalmente esquerdo.
E a gente tem que ter essa graça de saber levar o que Cristo gostaria que fosse levado para uma sociedade justa. Eu não poderia deixar de citar José, também, que foi governador do Egito. Então não vamos esquecer, né? As coisas, os dois assuntos estão um dentro do contexto do outro, não tem como fugir disso. Quanto mais você falar, eu odeio política, é pior. Então vamos lembrar que o comunismo é contra Cristo, é contra Deus, contra a família, né? E não é patriota. O comunismo prega legalização de drogas, legalização de aborto, então não vamos esquecer disso. A gente tem um monte de candidato hoje que está em evidência, que é esquerdista, que é socialista tendendo para o lado comunista. Então vamos ter poucas opções esse ano de candidatos aí direitistas. Então vamos ter atenção nisso. A gente está encerrando, eu gostaria de pedir que o senhor comente algo sobre os 10 mandamentos do bom político, que é o documento da nossa ONG Muda Guarapari. O senhor leu? Eu queria que o senhor pudesse expor aí para a gente o que o senhor achou do documento. Assim, de maneira bem resumida, gente, pelo tempo também, né? Eu acho que o Arin teve, juntamente com aqueles que estão caminhando com ele, né, uma ideia muito boa, no sentido de moralizar a política e olhar para o povo, né, olhar para a necessidade do povo, os pontos que ele ponderou ali, e que tem conversado com aqueles que estão no meio político e com as autoridades dos demais setores da sociedade de Guarapari, prioriza o bem-estar da população, prioriza uma melhoria de qualidade de vida dos cidadãos e, de fato, gerar oportunidade de pilares que são importantes para qualquer sociedade, que é saúde, segurança e educação. Eu acho que cidade perfeita não existe em nenhum lugar do mundo, mas quando a governação de uma cidade ela olha para a questão da segurança, ela olha para a questão da saúde, ela olha para a questão da educação e também da empregabilidade, o cidadão e a sua família vão poder sonhar com um futuro melhor e vão poder ter bases para viver num local que dá para ele condição de ter uma vida digna. E o projeto dos 10 mandamentos passa exatamente por isso. E a gente espera que consiga se êxito nesse encontro. Dê um like também, compartilhe. Eu quero agradecer imensamente pela oportunidade aqui, pastor. E espero que nós possamos estar caminhando juntos aí rumo à evolução dessa cidade aqui. Ok. Tá? Um grande abraço a todos.